Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo de função afim, hoje falaremos um pouquinho do estudo do sinal da função afim e de como podemos usar a função afim para resolver inequações de primeiro grau. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é estudar o sinal da função afim? Estudar o sinal de uma função afim y igual a x mais b significa determinar os valores de x para os quais y é positivo, os valores de x para os quais y é negativo e o valor de x para o qual a função é nula, y igual a zero. O valor de x em que y é igual a zero é chamado de zero da função, tá? Lembrando que nós já vimos esse aqui no desenho do gráfico, tá? O zero da função, ele acontece em x igual a menos b sobre a. No estudo do sinal de uma função afim, estamos resolvendo uma inequação, ax mais b maior que zero ou ax menos b menor que zero. Tanto faz qual das duas inequações a gente vai resolver, porque automaticamente a gente ganha a resposta da outra, que é o complementar. Para relembrar, tá? Ao resolver uma inequação são válidas as mesmas regras das equações, tá bem? Se for preciso realizar uma mudança de sinal de toda a inequação quando multiplicamos toda a linha por menos 1, é necessário inverter a desigualdade. Para entender o item acima, pense que menos 4 é menor que menos 1, né? Vamos multiplicar toda a inequação por 1, menos 1. Temos então que menos 1 vezes menos 4 é igual a 4, e menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Só que 1 é menor que 4, por isso invertemos a desigualdade. Ok? Primeiro exemplo, então. Encontre os intervalos em que f de x igual a x mais 2 é positivo e os intervalos em que é negativa. Represente no gráfico, tá? O sinal de uma função é determinado pelo sinal de y depois de calculado. Desse modo, uma função é positiva quando y é positivo, ou seja, quando o gráfico está desenhado acima do eixo x. Uma função é negativa quando y é negativo, ou seja, quando o gráfico está desenhado abaixo do eixo y. Então, neste exemplo aqui, nós temos aqui o desenho do gráfico e nós vamos observar que aqui em x igual a 2, nós temos aquilo que nós chamamos de zero da função. Ok? E aí, o que está acontecendo além disso? Tá? Só pegar aqui, ó. Se vocês olharem, esse pedaço aqui, que eu estou riscando agora, nós temos y positivo. Bem, e neste outro pedaço aqui, o que nós temos, na verdade, é y negativo. Feito? Bom, veja que a função corta o eixo y, o eixo das abscissas, né? O eixo x em x igual a menos 2, zero da função, y é nulo nesse ponto, então, né? O pontinho ali já apareceu ali em azul no gráfico. Destacamos em azul agora a parte do gráfico que está desenhado em cima do eixo x, que é aquilo que a gente já tinha destacado, né? Riscando no slide anterior. Agora observamos que cada um dos pontos que estão na parte azul do gráfico possui a coordenada x no intervalo menos 2 é mais infinito, ou seja, f de x igual a x mais 2 é positiva para x maior que 2. Então, ó, observem aqui, ó, cada um desses pontos, que se eu for pegar este ponto aqui, por exemplo, ó, o x dele tá aqui. Se eu for pegar este ponto aqui, o x dele tá nesse intervalo. Se eu pegar esse ponto mais aqui em cima, o x dele tá neste intervalo. Agora, a parte negativa da função, tá?
Observe a parte do gráfico que está desenhada abaixo do eixo X. Destacamos em vermelho essa imagem, tá? Na imagem. Veja que nessa parte, o gráfico do gráfico, todos os pontos possuem coordenada x dentro do intervalo menos infinito até menos 2. Bem, ou seja, temos que f de x igual a x mais 2 é negativa para x menor que menos 2. Então, nesse espaço aqui, ó, que nós temos aqui y negativo, se eu pegar um ponto qualquer aqui, ó, x cai dentro do intervalo menos infinito até menos 2, ok? E aqui nós temos o intervalo de menos 2 a mais infinito, tá bem? Positiva, negativa. Segundo exemplo. Faça o estudo do sinal para a função, né, y igual a menos 3x mais 15. Para essa função temos, analisando o gráfico, né? Vamos lá. A função é nula em x igual a 5, ó. Nula. Bem, vamos fazer aqui a observaçãozinha, ó. Nula, né? Em x igual a 5. A função é positiva para x menor que 5. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Ah, estou falando do positivo. Falando positivo. Então, eu quero a parte do gráfico que está acima do eixo x, essa parte aqui. Ai, mas quem que são os valores de x aqui, ó? É esses aqui, tá? É esse intervalo aqui, tá bem? X menor que 5. Ou também nós podemos escrever menos infinito até 5, tá bom? A função é negativa para x maior que 5, tá? O gráfico está desenhado abaixo do eixo x. Então, aqui, ó, agora, o que que nós temos? Neste pedaço aqui, a função é negativa. Então, o intervalo de x que ela é negativa é este aqui, tá? De 5 a mais infinito, ok? Deixa eu apagar aqui a rabisqueira da prof, para ficar melhor de vocês entenderem, né? Aqui assim. Tá? Observando aqui, então, ó, positivo aqui, né? Deixa eu só reescrever. Esse aqui é intervalo de 5 a mais infinito, tá bem? E o intervalo de menos infinito até 5. Algumas dicas, tá? Se A é maior que 0, aqui, ó, A maior que 0, positivo. A função afim é crescente, logo é positiva para valores de x à direita do ponto em que o gráfico da função corta o eixo x. Logo, se A é maior que 0, né, podemos dizer que f de x igual a x mais b é positiva no intervalo menos b sobre a maior até mais infinito, nula em x igual a menos b sobre a, negativa em menos infinito até menos b sobre a. Ou seja, vamos fazer aqui, ó, se vocês têm aqui a reta real, aqui em algum ponto nós temos o valor menos b sobre a, certo? E a função afim é crescente. Então, eu vou ter aqui, ó, uma função afim, uma reta, né? Uma reta aqui assim.
uma reta, tá? O que que a gente vai ter? Positiva à direita, então aqui. De menos b sobre a para mais infinito. E negativa à esquerda. Ok? Bem, nula exatamente no ponto. Se a é menor que zero, a função afim é decrescente. Logo, é positiva para valores de x que estão à esquerda do ponto em que o gráfico da função corta o eixo x. Lembrando aqui, ó, a menor que zero é negativo. Ok? Então, a gente vai ter o que aqui? Ao contrário do que nós tínhamos na anterior. Então, aqui nós vamos ter menos b sobre a função aqui decrescente, a parte aqui negativa à direita, de menos b sobre a mais infinito, e a parte positiva à esquerda. Ok? Isso aqui é uma dica que ajuda bastante, principalmente para vocês não precisarem ficar desenhando o gráfico o tempo todo. Tá? Equações e inequações de primeiro grau agora. O uso do gráfico da função afim na solução de equações e inequações de primeiro grau. Resolver a inequação 3 vezes x mais 8 menos 10 maior ou igual que 10 menos 2 vezes x mais 13. Primeiramente, vamos eliminar os parênteses e agrupar os termos semelhantes, posicionando-os todos antes da desigualdade. Então, 3x mais 24, né? 3 vezes x, 3 vezes 8, menos 10, maior ou igual que 10 menos 2x menos 26. Lembrem do jogo de sinal. Então, fica 3x mais 14, maior ou igual que menos 2x menos 16. Trazendo todo mundo para frente do igual, 3x mais 14 mais 2x mais 16. 5x mais 30. Veja que resolver a equação agora se reduz a estudar quando a função afim y igual a 5x mais 30 é positiva. Por que se reduz a isso, gente? Basta que vocês observem que aqui, ó, o que nós temos? Uma função afim. Ok? Então, observe ao lado o gráfico de y igual a 5x mais 30, tá? O que nós temos aqui, ó? Gráfico de y igual a 5x mais 30. Coeficiente A, coeficiente B, menos B sobre A sendo menos 30 sobre 5, que é menos 6. Então, aqui, ó, coeficiente B, o gráfico corta o eixo Y, tá ok? Aqui, ó, menos B sobre A corta o eixo X, então isso aqui é menos 6. Queremos a parte em que a função é positiva ou nula, ou seja, os valores de x para os quais y assume valores positivos ou é zero. Nós desejamos, então, observando este gráfico, este pedaço aqui, ó. Nós queremos a parte em que y está, o gráfico está desenhado acima do eixo X, ok? Como A igual a 5 é maior que zero, a função é crescente. Isso significa que ela é positiva para todos os valores de x que estão à direita do ponto em que o gráfico da função corta o eixo X. Então, né, o menos 6.
Ou seja, a solução da inequação é x maior ou igual a menos 6 ou menos 6 fechado a mais infinito. Fechado aqui por conta do maior ou igual. Tá, por que eu olhei aqui e risquei isso aqui, mas eu olhei para o x para a resposta? Porque a minha resposta está aqui, ó. É este intervalo aqui. Tá? Eu olho para o y para saber onde ele está desenhado acima do eixo x. Mas a resposta sai do eixo x, sempre. Tá? Exemplo 4. Seja f de x igual a menos 3x mais 12 e g de x igual a 2x menos 7. Faça um estudo do sinal das funções. A. H de x igual a f de x vezes g de x. E B. J de x igual a f de x dividido por g de x. Façamos inicialmente a análise dos sinais para cada uma das funções separadamente. Então, para a função f de x igual a menos 3x mais 12, aqui nós temos o gráfico da função. A igual a menos 3 e B igual a 12. Ou seja, a função é decrescente, logo ela será positiva para os valores de x que estejam à esquerda do ponto em que o gráfico da função corta o eixo x. Então, o que nós temos aqui, ó? O que a gente tem aqui? Vamos marcar no gráfico para ficar mais claro. A função é decrescente, então ela é positiva para os valores que estão à esquerda do ponto de corte do eixo x. Então, aqui assim, a função para nós é positiva. Ok? E ela é negativa nesse pedaço aqui. Se a esquerda ela é positiva, então a direita ela é negativa. Vejam que aqui eu já estou usando aquela dica que eu dei para vocês. Ok? Então, positiva para x menor que 4, negativa para x maior que 4 e nula para x igual a 4. Ok? Agora, letra B, né? Na segunda função, né? G de x igual a 2x menos 7. A igual a 2 e B igual a menos 7 aqui, desculpem. Ok? A função é crescente, logo ela será positiva para valores de x que estejam à direita do ponto em que o gráfico da função corta o eixo x. O que isso quer dizer, gente? Vamos voltar aqui de novo. Pegar a cor da positiva aqui, azulzinho. Direita agora. Direita é positivo. Ponto de corte do eixo x está aqui. Tá? Bem, lembrando que esse ponto aqui é o 3,5, que é 7 dividido por 2. Então, aqui é positivo. Ok? E negativo. Bem, então, ponto de corte do eixo x é no 7,5, que é a mesma coisa que 3,5. Positiva para x maior que 7,5, negativa para x menor que 7,5 e nula para x igual a 7,5. Então, a letra A. Faremos a análise do sinal da função h de x igual a f de x vezes g de x. Lembremos que uma multiplicação é positiva quando os dois fatores têm o mesmo sinal. Ou os dois são negativos, ou os dois são positivos. Observando a tabela com os sinais ao lado, temos que h de x é nula para x igual a 7,5, que é 3,5, e x igual a 4. Ou seja, aqui, ó, em cima do 3,5 e em cima do 4, a função h de x vale 0. Positiva para x entre 3,5 e 4, no meio, né? Negativa para x menor que 3,5 ou maior que 4, ou seja, no intervalo de menos infinito a 3,5, união com 4 a mais infinito. Ok?
Só analisando isso aqui. Como que eu cheguei nessa conclusão? Lá atrás, nós concluímos que f de x, ela é positiva antes do 4. Então, antes do 4 ela é positiva. Depois do 4 ela é negativa. A g de x é negativa antes do 3,5 e positiva depois do 3,5. Mais com menos é menos. Mais com mais é mais. Menos com mais é menos, ok? Letra B. Análise do sinal para a função j de x igual a g de x. F de x dividido por g de x. Lembremos que uma multiplicação... Lembremos que uma divisão é positiva quando os dois fatores têm o mesmo sinal. E veja que x igual a 7,5 x igual a 7,5 não está no domínio de j de x. Por quê? Nós precisamos que esse cara aqui seja diferente de 0. Então, os 7,5 ele zera o g. Se ele zera o g, ele cai fora do domínio de j. J vai ter domínio reais menos 7,5, tá? Todos os números reais, exceto os 7,5. Observando a tabela com os sinais ao lado, nós vamos ter que, né? Aqui, ó. Nós sabemos que f de x é positiva antes do 4, negativa depois. G de x é negativa antes do 3,5, positiva depois. Então, mais com menos é menos, mais com mais é mais, menos com mais é menos. Observem aqui, o 3,5, ele está no domínio do f, está no domínio do g, mas ele não está no domínio da j, por isso eu fiz essa bolinha furada aqui, tá? Para dizer que esse número não pode ser usado na função j, mas ele não nos impede de analisar o sinal. Então, o que a gente tem aqui? Essa função ela vai ser nula, vai dar zero quando x for 4, que daí zero é o f de x. Ela é positiva para o x entre 3,5 e 4, né? E negativa no mesmo intervalo que a função h de x. No geral, aqui o quadro de sinais fica muito parecido, com exceção da observação do domínio, tá bem? Então, qualquer dúvida, tá, pessoal? Entrem em contato, procurem fazer os exercícios e lembrem-se que vocês podem usar essa nova técnica para resolução de inequações ou vocês podem usar as técnicas que nós já estudamos anteriormente, não tem problema nenhum. Usem a forma com que vocês se sintam mais à vontade. Então, até a próxima. Bons estudos!